Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Esse breve vídeo eu vou fazer hoje, né, dia 21 de setembro do ano de 2023. Aproveitar essa minha caminhada aqui e vou fazer esse vídeo, mas vai ser bem breve mesmo, porque minha bateria ela tá de novo no fim. Não deu tempo de carregar. O que eu queria, na verdade, falar, né? O barulho. Eu não gosto de fazer vídeo andando, porque às vezes eu espero chegar um pouco mais lá embaixo, porque esse trecho aqui é muito barulho, é muito carro mesmo. Lá embaixo já é melhor. Lá na avenida onde eu faço ali na ciclovia é melhor do que aqui. Aqui é muito barulho mesmo. Mas o que eu queria falar? Bem rápido. Eu acredito que esse vídeo aqui ele vai ser rápido, até porque eu preciso, né? A bateria não dá. Eu falar a respeito, né, das polêmicas, né, da situação referente aos críticos, né? Embora eu também possa ser considerado um crítico, né? Eu não me vejo. Eu sou um crítico, né? Mas não um crítico, né, com intuito, né, com o objetivo de destruir, né, de causar, né, mais problemas. Muito pelo contrário, né? Às vezes eu critico, mas na intenção de se possível corrigir as coisas, né? Mas vamos ser mais objetivo. Hoje eu tava, como eu venho todos os dias, eu acompanho, né, as polêmicas aí, os problemas, os que os críticos falam, que ali na verdade é no sentido de derrubar a igreja, né? Eles querem derrubar, querem ver a igreja quebrar mesmo, causar problemas, né? Fazer o povo sair para procurar uma outra igreja. É nesse sentido, né? E eu mais uma vez aqui eu quero dizer, assim, a congregação cristã no Brasil é uma igreja maravilhosa, né? O rito, né, da igreja é algo assim muito, muito correto, né? As vestimentas também é correto. Embora teve agora no último vídeo do crítico ali, nos últimos dois vídeos, né, uma crítica ali a respeito das roupas, né? E o que eu vejo errado assim no tocante as roupas, né, não é nem da congregação, são os evangélicos, algumas outras igrejas aí que utilizam uma postura um pouco diferenciada, né? Mas o que eu vejo de errado, né, é a imposição, né? É a não falta de explicação, né? São usos e costumes. A roupa nada mais é que usos e costume. Uso e costumes, né? É isso. Então, não é a roupa que nos leva à santidade, não é a roupa que vai. Não é nada disso. E aí falta uma explicação, né, mais clara, né? Eu não vou nem dizer que seja ensinamentos, né? Não vejo dessa forma que seja ensinamento, não, né? É mais mesmo explicações, né? O porquê que seria melhor um costume da igreja, uma tradição, né? E com o objetivo, né, de igualar as pessoas, é uma roupa onde a pessoa ela fica ali escondida, né? Não mostra como que eu posso dizer, né? Não faz uma demonstração, né, do seu corpo, não fica expondo o seu corpo, sensualizando e tudo mais. Então é um costume ter aquele ornamento, né,
tipo de vestimenta, né? Para unificar, para igual, padronizar, na verdade, né? Padronizar todos os irmãos e irmãs num estilo de roupa, né? Para que não haja um desvio, né? De conduta no sentido de exposição, de sensualização e tudo mais. Mas aí é que tá faltando a igreja ela explicar isso, né? De forma clara, né? Porque as pessoas têm que ser ensinadas, né? E não impor medos, medo, impor algo que informações, né? Que não é verdadeiras, né? Medo, olha, se você não colocar, se você não fizer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, aí já começa a ser, aí é um erro gravíssimo, né? Aí você já está querendo dizer que Deus, né, tá falando determinada coisa que não é verdade, né? Então, nós estamos no século 21, né? É um povo que precisa de esclarecimento, né? O povo precisa ter o conhecimento. Não é arrebanhar um povo, né, incentivando a ignorância, e sim incentivando o conhecimento. Sabe por quê? Porque mas o conhecimento, se o povo começar a conhecer muito, eles vão fugir, vão sair da... Não, o Senhor não quer ninguém por imposição, alguém obrigado, alguém escravizado. O Senhor quer pessoas livres, pessoas que fez a sua escolha com liberdade, escolheu estar num determinado caminho, né, rumo, né, arrebanhado ali pela graça de Jesus Cristo, né, rumo à salvação eterna, né, salvação espiritual. Então é isso que Deus quer, né? Então não é agora quando talvez, e aqui eu acho que as igrejas elas utilizam dessa forma para manter a igreja, manter o número de pessoas que, no meio de um número de pessoas gigante, né, as arrecadações, por mais boa fé que tem em relação às arrecadações, né, mas isso traz um problema, isso traz um desvio, né, um desvio de objetivo, né, um desvio de finalidade espiritual, né. Então começa-se então a dar mais importância para perdas, né? Perdas materiais, perdas de coleta, de dízimos e tudo mais, né? Por conta da questão material da igreja, da estrutura, né? Então, e aí a finalidade que é a finalidade que é as coisas no tocante espiritual acaba que ficando de lado, né? Vai ficando de lado, ou talvez não de lado, mas não com com o devido tratamento, né, que deveria dar, né? Ensinamentos, né, explicações, exortações, né, que deveria dar. Então isso é algo que precisa ser analisado, precisa analisar isso. Então, mas a congregação é uma igreja maravilhosa. Eu acho que no tocante à palavra, assim mesmo como eu citei aqui, falei desses tipos de palavra para colocar medo nas pessoas. Isso está errado, isso não está certo, né? A palavra e a teologia, né? Onde eu queria falar também, a teologia. A teologia é muito importante, muito, muito, muito importante. Principalmente para quem prega, para quem está à frente do povo, né? A teologia é de suma importância, né? Não podemos ignorar, porque se não fosse teologia nem Bíblia existia, né? Tava todo mundo aqui olhando um para a cara do outro. É claro que Deus ia existir, Deus ia de alguma forma se manifestar no meio de nós, mas a teologia é de suma importância, né? E eu acho que precisa dar
uma atenção a respeito a isso, né? Porque principalmente os pregadores, aqueles que estão à frente, como que ele vai pregar algo que ele não entende, que ele não conhece? Ah, mas o Espírito revela. O Espírito revela, revela alguma coisa, mas você não sabe. Se você não sabe sobre fim de mundo, a congregação, só para ter uma ideia, a congregação até antes aí do ano 2000, né, tinha assim, estava até ali no inário da congregação, que o mundo acabava no ano 2000, né? Pra você ter uma ideia. E isso é gravíssimo, né? Isso é gravíssimo. A teologia, ela tem o pregador, a liderança espiritual precisa da teologia para que ele possa entender e pregar, né, as pregações a respeito, né, da vinda de Jesus Cristo, conhecer o tempo disso, o tempo do juízo final, né? E porque muitos pregam, por exemplo, a Escritura Sagrada um determinado tempo, né? Por exemplo, os tempos lá dos juízes, né? Como se fosse acontecer exatamente aquilo nos dias de hoje. Não é bem assim. Não é bem assim. Aquilo ali é uma referência. Nos dias de hoje são situações totalmente diferentes, né? Daqueles tempos, né? Daqueles tempos bíblicos. Então, eu acho que é de suma importância conhecer, né? Prega-se, os pregadores vão aos púlpitos, né, e prega como se estivesse pregando, né, e fazendo e falando como naquele tempo. Não, e Deus quer falar com as pessoas do tempo de hoje, né, as pessoas que vivem o tempo de hoje, o costume de hoje, as tradições de hoje. Deus quer o povo de hoje, né, e está faltando um preparo para isso. Mas a teologia é importantíssima para que nós possamos, para que esses homens, né, eles possam se preparar para os dias de hoje, para as pessoas de hoje, né? Não tem como voltar lá no tempo lá do reino, né, de Israel, né, onde Davi, onde os homens governavam o povo de Deus. Hoje não é mais assim. Não é mais assim. Essas nações de hoje, elas não são nações espirituais. Aquele tempo era a construção de uma nação espiritual que somos hoje, que é o povo, né? A tábua de carne, a alma da gente. Isso é uma nação. Isso é uma nação, né? Mas naquele tempo lá estava construindo isso que nós somos hoje, né? Estava em construção, né? Por isso que Deus operava no meio daquele povo, né? Naquele período, naquele tempo, daquela forma, né? Instituindo reis, né? Profetas. E hoje não tem muita necessidade de mais nem de profetas, na verdade. Na minha opinião, isso, né? Pelo menos a profecia eu já expliquei em outros vídeos meus como que eu acredito na profecia. A profecia, ela existe e vai existir. Porém, a profecia, por exemplo, o homem de Deus, ele não tem o que fazer. Às vezes ele vai profetizar e vai acontecer na vida de um. Para mim, profecia não se profetiza nada no meio de público, salvo algumas exceções, né? Mas no público geral, profecia para mim ela tem o endereço certo. Tem que ir lá na pessoa certa, no lugar certo, no caminho certo, onde Deus determinou ir, né? Não é no meio da igreja, onde as pessoas ficam ali, né? Ficam ali. Eu lembro que lá no começo, lá atrás, eu cheguei a questionar. Falei, poxa, eu devo ser um nada mesmo, né? Porque essas profecias aí não cumprem nada em mim. Nada, lá atrás isso aí. Eu não tô nem falando dos tempos agora, né? Lá atrás você não cumpre nada em mim, fala que vai fazer, que vai acontecer, que não sei o que, e depois chega ali e fala que não, foi você que pecou. Então deve ser um miserável mesmo, né? Então isso acontece todos os dias, né? As pessoas vão para a igreja
errado, da forma errada, e está indo da forma errada porque os pregadores não estão ensinando. Porque nem os pregadores sabem. Os pregadores, né, os maus pregadores estão ali para outra coisa, para receber aplausos, tapinha nas costas e essas coisas, né? Então precisa mudar isso. Isso precisa mudar, né? Então os pregadores vão ali, pregam, né, benção e maravilhas e tudo mais. E é uma coisa que o crítico ele fala muito, né? Que as pessoas que não pregam muito a salvação, né? A transformação do homem, né? Não prega isso, não ensina as pessoas a buscar meios e métodos, né, de se transformar. Tem gente que pensa, eu vivo sempre falando, o crítico fala de uma outra forma, mas é a mesma coisa, né? Que bota uma máscara, né? Agora eu batizei, agora não sei o que, eu fiz e eu tô indo na igreja, eu tô salvo. E não é isso. Nós precisamos criar alguns métodos na nossa vida, algumas ferramentas, buscar adquirir algumas ferramentas na nossa vida para que nós possamos ser transformados. Porque é um exercício, nós precisamos exercitar o cristianismo, as virtudes do Espírito Santo. Nós precisamos exercitar, nós precisamos adquirir isso. E muitos acham que é ficar dando glória, aleluia, e pula para lá e pula para cá. E não é isso, né? Então o crítico ele fala muito a respeito disso, né, a sua transformação ela gera obras. Não é as obras que nos leva, que nos salva, não. Mas a nossa transformação ela gera obras. Ela né, se o meu coração ele está sendo transformado, se eu era uma pessoa má, eu começo a apresentar bons frutos, né? A bons frutos. Se eu era uma pessoa dado a alguns pecados, esses pecados eles começam a ser, né, excluídos de mim, né? Embora nós temos que saber que nós vivemos num corpo frágil, pecaminoso, e não existe nenhuma mágica. É o dia a dia que vai transformando transformando a nossa vida, e nós vamos adquirindo, né, uma autoridade a respeito do nosso corpo. Mas isso é algo que nós, que é o que eu estava falando agora, precisamos adquirir métodos, ferramentas para poder, né? Por exemplo, se eu se eu sair e ficar praticando ali praticando o bem, as pessoas praticando, exercendo, significa que vai me faltar pouco tempo ou quase nenhum tempo para me praticar o mal. Embora até praticando bem, pode ser que eu pratique o mal, pode ser que a sedução, né, a tentação, ela me venha até praticando bem, né? Mas aí eu vou adquirindo, eu vou melhorando, eu vou aperfeiçoando as minhas ferramentas para que esse bem, né, ele se abunde no meio do mal, né, das tentações. Então é isso daí, pessoal. Eu queria passar essa parte, eu acho que queria falar até mais, mas é arriscado ficar com o celular aqui. Agora há pouco mesmo, ali na minha rua, ali na praça ali, eu tinha acabado de chegar. Diz que o motoqueiro lá fez a limpa ali no pessoal. Duas pessoas, fez a limpa, né? Pegou tudo, até os capacetes dos rapazes que estavam num casal, né? Que tava na praça ali, parar na moto. Até o capacete levou. Os outros lá levaram tudo. O cara levou a carteira, levou o óculos do outro. A porta do carro estava aberta, estava na praça também. Foi lá, abriu, pegou o óculos escuro, a carteira estava lá do lado, ele não viu a carteira, né, do rapaz. Então é arriscado, né? Tô ali para tentar colocar algumas câmeras lá. Mas você sabe que esse tempo de crise que nós estamos passando, até as pessoas dali que tem um padrão um pouco mais elevado, com dificuldades, né? E o negócio deu uma esfriada.
Mas vamos ver se coloca algumas câmeras. Tem projetos até grande de certa forma ali. Mas as pessoas estão tudo sem dinheiro, né? Tudo. Vamos esperar, né? Amanhã é um outro dia, né? Deus seja louvado. Ô, pessoal, eu voltei aqui só para dar uma continuidade aqui rápida de uma parte que faltou, né? Eu acho que eu tinha que ter falado. Só para concluir o vídeo, a questão, né, das pessoas, né, tá indo embora das igrejas, né? Eu já falei a respeito disso, mas para que esse meu vídeo aqui ele ficasse concluído, né, dentro daquilo da linha de raciocínio, eu já falei muito a respeito, mas eu vou falar a respeito novamente bem rápido, né? Eu acho que esse fenômeno, né, das pessoas estarem indo embora, isso tem vários motivos, vários motivos. Tem muitas pessoas que pensam que é apostasia. Não é apostasia. Alguns casos sim, mas alguns não. A grande maioria eu acredito que não. O que está acontecendo começa pela parte financeira também. Parte financeira. Tem muitas pessoas que estão limitadas, né? Limitadíssimas. Nós estamos vivendo um processo, né, econômico muito difícil. E as pessoas hoje andam de carro, né? A maioria anda de carro. E é combustível caro, né? Pouco dinheiro. As pessoas estão deixando de congregar por causa disso, né? Esse é um dos motivos, né? Isso é ruim? É ruim. Para a fé, para a crença, é ruim. Mas as pessoas estão impossibilitadas, né? Outras situações são as mágoas também, né, em relação à igreja. Tem muitas pessoas magoadas com a igreja, porque da pandemia para cá as pessoas estão passando por muitos problemas, muitas dificuldades, né? E a igreja não abraçou essas pessoas, não olhou por essas pessoas, muitas, mas muitas mesmo, né? E ficou o quê? Uma mágoa em relação a isso, né? Teve gente que perdeu filho, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu um monte de gente, perdeu dinheiro, perdeu empresa, perdeu tudo, gente. Perdeu emprego e tudo isso magoou as pessoas. Agora não significa que as pessoas estão magoadas com Deus. Tem muitas que podem estar perturbadas, né? Sem saber os motivos, sem saber os porquê, achando que foi Deus, né, que fez tudo isso. Não foi Deus, né? Nós estamos aqui e as pessoas, é bom lembrar que muitas das vezes nós falamos lá nos nossos discursos ou testemunhos, enfim, nas nossas falas, né, a seguinte frase, né: estamos com Deus, né, pela vida ou pela morte, né? E as pessoas falam às vezes da boca para fora, não entendendo nada a respeito, né, por quê? Porque faltou um pouco de ensino, tá faltando bastante, né, ensino, né, a respeito da nossa vida, do fundamento de tudo, né, o porquê que nós existimos, né? Tá faltando esse ensino, essas explicações, exortações, né, a respeito disso, né? As pessoas estão vivendo muito na carnalidade mesmo. Carnalidade que eu falo é na materialidade, não é nem do pecado, enfim, né? A materialidade, eu acho que eu até expressei errado, né? Vivendo a materialidade. O importante é aqui e agora, e não é isso, né? É por isso que nós sofremos, né? Então, quando você conhece as razões, né, da espiritualidade, da espiritualidade, é porque existe igreja para isso, né? Só que as igrejas estão perturbadas, estão também distorcendo tudo, né? E porque quem está ali à frente são homens, e homens muitas das vezes muito mal preparados, né? Vive também a materialidade, né? Então esses são um dos motivos. Agora tem vários motivos,
Tem muitos motivos, tem muitos que não concordam mesmo mais não tem mais comunhão, né, com a igreja, né, com os tipos de pregação e tantas outras coisas, né, tantas particularidades, e não quer mais. Mas também não significa que essas pessoas abandonou Deus. Não significa isso, né? Tem muita gente que permanece muito com fé, crendo em Deus, né? Agora, por um motivo, resolveu, né, ficar em casa, enfim, resolveu não ir mais à igreja, mas nada às vezes com Deus. Até mesmo muitos para preservar a sua fé, para preservar a sua crença, né? Porque só Deus sabe o que muitos estavam vivendo dentro das igrejas, né? Só Deus sabe. Então, às vezes, para preservar isso, largou a igreja, abandonou a igreja, né? A igreja que eu falo no sentido físico, né? Espiritual não, né? Então, agora o que eu vejo é que me parece, eu não tenho essas informações concretas e minha bateria indo pro fim aqui, eu vou encerrar já mesmo. Não tenho essas informações concretas. Me parece que a congregação cristã no Brasil teve uma evasão muito maior do que outras igrejas, mas eu vejo como muito natural, né, daqui para frente todas as igrejas perder fiel, né? Agora, porque nós estamos chegando no fim mesmo, né? Agora é a preparação, né, para Jesus Cristo voltar. E para que essa preparação, para que isso aconteça, precisa haver algumas transformações nas pessoas. E ali naquela zona de conforto, que é os bancos das igrejas, não tem essa preparação. Não existe, que não é. E na verdade isso não deveria ser assim, né? Mas é assim, né? Então eu vejo que vai haver muita evasão, né? Mas as igrejas ainda têm uma missão importante, né? Cabe aos irmãos que estão à frente das igrejas, né, usar, né, o lugar para poder dar uma atenção ao povo, né, arrebanhar esse povo para lá, para que possa ensinar, possa preparar eles, o povo de Deus, para esses dias que vai vir aí na frente, né? Agora esses irmãos têm que esquecer um pouco a materialidade, né? Um pouco não, tem que esquecer. Eu sempre vi, na minha opinião, as igrejas, elas precisam de uma reforma profunda. Na minha opinião, uma reforma profunda, sabe? Tem que mudar quase tudo, né? A materialidade está lá dentro, enraizada. E o que quer dizer enraizada? Está no meio de todos ali, da grande maioria daqueles que pregam, né? Eles estão vivendo um mundo de fantasias, né? E aí, para preparar o povo, né, para o que vem aí na frente aí, né, o homem tem que mudar, tem que se transformar, tem que redirecionar, né, a igreja pro que realmente precisa, né? E o mundo de castelos acabou, gente, acabou. Estamos no fim disso daí, né? No final, acabou mesmo. Não tem mais castelos, agora nós vamos fazer igreja ali, nós vamos fazer. Não. Agora é ver qual é as igrejas que sobra, né? E usar ela em prol do povo, em prol de Deus, em prol da graça, em prol né, de uma marcha espiritual verdadeira, santa, pura, né? Pura, que vai realmente levar o povo, né? Conduzir esse povo para a salvação, né? É isso que eu fiquei de falar e acabei encerrando fora do tempo. Deus seja louvado.